O menino está internado em estado grave depois de ser picado por escorpião. A criança mora com a família próximo a um cemitério em Trindade. E por lá, toda a vizinhança reclama da infestação dos bichos. A reportagem é de Almir Costa. A Vila Padre Renato fica em frente ao cemitério municipal de Trindade. É um bairro residencial com muitas crianças e adultos e que estão sendo picados por escorpiões. O filho de Alohane Silva foi vítima do inseto no último domingo à noite. Ele estava brincando aqui com as irmãs e aí ele começou a gritar. Ele falou assim: mãe, me picou, me picou. Aí depois ele: mãe, me picou de novo. Mas o Hospital de Urgências de Trindade não tinha o soro anti-escorpiônico. Vídeos feitos por outros pacientes mostram o garoto numa maca à espera de atendimento. O menino só recebeu o soro após passar pela UPA da cidade e ser transferido para o Hospital de Doenças Tropicais, onde está internado em estado grave, entubado e sedado. O padrasto da criança recolheu vários escorpiões em casa após o enteado ter sido picado. Vários moradores da Vila Padre Renato já foram vítimas de escorpiões. A maior preocupação é com as crianças, como a neta de Dona Maria de Lourdes, de 2 anos. Criança não é resistente, né, igual um adulto, e eu tenho medo dos escorpião, porque a gente mora aqui pertinho, né? Seu Antério de Souza foi picado no dedo da mão esquerda. Eu estava mexendo na grama, aí quando eu senti uma picada, uma dor, aí eu puxei o dedo, fui olhar, aí ficou latejando, naquela fincada. Aí eu pensei assim, deve ser um marimbondo. Aí a minha irmã falou, não, isso vai ser escorpião. Ficou dormente, eu bati o dedo assim, parecia que estava uma mola dentro do dedo. Dona Tereza de Carvalho já foi picada 2 vezes e vive com medo. Dói demais da conta. É uma dor insuportável. E agora pra gente que é adulto, imagina pra criança, né? A infestação de escorpiões fez os moradores do bairro adotar alguns hábitos, como a criação de galinhas. É que elas são grandes predadoras do inseto. Os moradores dizem que a presença de outro inseto está atraindo os escorpiões. Segundo os moradores, aqui dentro do cemitério e também do lado de fora, existe uma grande concentração de baratas, principalmente durante a noite. São elas que atraem os escorpiões, que depois de comê-las, acabam caminhando em direção às casas. Em outubro do ano passado, uma menina de 3 anos morreu dias após ser picada por um escorpião. Na época, o Utrim também não tinha o soro anti-escorpiônico. A Daça Vitória foi transferida para o HDT, mas acabou morrendo. Após os novos casos de ataques de escorpiões, a Vigilância em Saúde de Trindade garante que vai intensificar o combate ao inseto. A gente sabe que os escorpiões, eles se acumulam, se proliferam em entulhos, em monte de lixo, em restos de construção, em amontoados de madeira. Então a gente pede à população que nos ajude nesse momento e em todo o resto do ano, limpando esses quintais, nos ajudando nessa limpeza, porque a prefeitura não tem efetivo nem condição de ir dentro das residências fazer essa limpeza. Agora, quanto à ação intensificada, nós vamos fazer uma ação intensificada no manejo nessas residências do escorpião, intensificar os criadouros e notificar essas pessoas que elas façam a limpeza, que elas retirem esse entulho, que elas retirem esse lixo para que isso não aconteça. Olha, isso é sério, isso tem que realmente ser estudado e tomadas as devidas providências, porque nós estamos falando de vidas humanas. Por isso nós estamos recebendo aqui, nós vamos debater esse assunto com o médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz. Doutor, boa tarde ao senhor. Boa tarde, João Gabriel. E está aqui com a gente a Alohane de Carvalho, que é a mãe do Pedro Miel, esse garotinho que foi picado pelo escorpião. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Pois eu queria até saber, a senhora viu o momento em que ele foi picado? Vi, ele estava no quarto junto comigo. Ele estava brincando com as irmãs na cama, que estava bem grudada na minha, e ele começou a abanar a mão: mãe, me picou, me picou. Aí a hora que eu fui pegar ele me picou de novo. Aí eu já peguei pela camiseta. A hora que eu peguei pela camiseta, eu já puxei. Quando eu puxei, já caiu o escorpião em cima da minha cama. E aí, qual foi a sua primeira atitude? Em que unidade de saúde você levou seu filho? Eu saí correndo, né, lá, chamei a vizinha e fui com ele pro Utrim, direto. E chegando lá? Chegando lá, a gente passou pela triagem. A enfermeira que estava lá, ele até entrou rápido na triagem, e a enfermeira falou assim: eu vou ver se tem algum médico disponível para atendê-lo, que estão todos ocupados. E o caso dele não está tão grave. E aí a gente entrou
E aí o médico estava atendendo uma gestante, ia sair para jantar, e aí o pessoal não deixou ele sair, e aí ele voltou. Você explicou que ele havia sido picado por um escorpião. Sim, eles começaram a atender ele na hora que ele começou a vomitar e reclamar muito de dor no peito. Deixa eu até pegar uma opinião. Doutor Boaventura, uma picada de escorpião é grave? É sempre grave. Então tem que ser atendido na hora. O mais cedo possível. Tempo nessa questão é importante e devemos lembrar que tanto crianças abaixo de 10 anos quanto o idoso são os quadros mais graves, os quadros que podem evoluir mal. Lá no UTRIM, você procura, tinha soro para esse tipo de coisa? Não, não tinha. Devia ter, doutor? Esse é um pensamento de todo o corpo clínico do HDT. Nós achamos que todas as urgências precisam ter soro, estar preparado para atender casos de escorpião, casos de cobra, de acidentes ofídicos, né? Por quê? Porque isso é uma situação de urgência, quanto menos tempo se perde, melhor pode ser a evolução. É revoltante saber que uma unidade de emergência não tem esse tipo de soro. O senhor acabando de falar que o tempo faz toda a diferença. Por quê? O veneno se espalha rapidamente no organismo? No caso do escorpião, ele tem uma complexa ação no organismo como um todo. Então, nós temos efeitos simpáticos, parasimpáticos, e isso leva a instabilidade hemodinâmica, náuseas, vômitos, como ela bem relatou. A dor é muito intensa, isso leva a alterações do organismo por conta da própria dor. É a diferença da picada de cobra? É diferente de vários tipos, porque cobra também tem diversos tipos de situações, né? Mas tem como isolar o local. É completamente diferente. Tá. Lohane, quanto tempo da picada até você conseguir chegar aqui ao HDT passando na Pelutrim? Quanto tempo demorou mais ou menos isso? Umas 3 horas e meia. Essas 3 horas e meia, doutor, são fundamentais? Eu tive a oportunidade de conversar com ela, para nossa sorte, para a sorte dela também, dentro da própria, do transporte, ela já estava tomando soro, né? Isso. Isso foi importante nessa evolução, com certeza. O senhor tem recebido no HDT muitos casos parecidos? Nós recebemos muitos casos tanto de aracnídeo, escorpião, ofídicos, isso é o habitual, né? Qual a orientação que o senhor dá a esses moradores? Primeiro, primeiro a gente teria que ter um comportamento de gestores de mudar um pouco essa ótica. Eu acho que todos os serviços de urgência precisam estar preparados para receber esse tipo de acidente, né? Ter o soro e as pessoas treinadas para receber esse tipo de acidente. Mas para evitar o escorpião em casa, além da limpeza, óbvio, do local? Aí já é uma outra situação, aí inclusive é política ambiental. Acho que nós devemos trabalhar inclusive com controle biológico e limpeza. Porque... Pois é, o senhor falou um detalhe, controle biológico. O que pode controlar o escorpião? Olha, ela inclusive tem a galinha, né? Mas infelizmente não entra dentro de casa, né? E lagartixa faz parte desse controle biológico, além de, obviamente, o próprio ser humano tentar limpar o máximo dentro de casa para evitar que haja esse tipo de problema. Agora, prefeito, pode limpar o cemitério também de uma forma melhor. Sem dúvida nenhuma, né? É um ambiente que tem que estar o tempo inteiro, porque o escorpião ele gosta muito de lugares que não tenha luz, que fica protegendo ele, né? Lohane, outros casos semelhantes tem lá no seu bairro? Já foram registrados? Vários casos. Há 19 anos atrás morreu uma criança e não tinha soro. Há 14 anos atrás, meu irmão foi picado, foi para o HDT, só que graças a Deus sobreviveu, porque foi rápido o atendimento, né, da minha madrinha, que já era enfermeira, e sobreviveu, mas não tinha soro. Pois é, olha só, a situação é grave, a gente vai continuar nesse assunto. Por enquanto, a gente quer agradecer a participação do médico Boaventura Braz de Queiroz. Boa tarde, senhor. Eu que agradeço pela oportunidade. Tá certo. A Lohane de Carvalho, estamos aqui rezando, viu? Para o Pedro Miguel se recuperar, voltar para casa bem de saúde, tá bom? Se Deus quiser. Como é que ele está neste momento? Neste momento, eles estão tentando diminuir a sedação, né, e o oxigênio para ver se ele já consegue respirar sozinho. Eles chegaram a extubar ele uma vez, mas ele não conseguiu reagir. Vai reagir, com certeza. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Uma boa tarde, obrigada a vocês.